Ei, querida. Ei, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite para todo mundo que está entrando aí na live. Gente, eu estou impressionado com o seu poder de atração. Será? Nossa, a galera que está entrando rápido. E hoje a quantidade de gente que começou a seguir o perfil para acompanhar a live. Foi muito legal isso, tá? Oh, que Cristina, bacana. Cristina, que Fico eu falei com feliz. ela hoje. Aham. Muito bom, tá de parabéns. Olha só, não tem nem, sei lá, 10 segundos, já tem 13, 15 pessoas. Sensacional! Muito bom, muito bom. Show, bacana, bacana. Andréia, primeiro eu queria agradecer muito você, muito você ter aceitado o convite. Foi muito legal, assim, o papo que a gente teve ontem para formular um roteirinho, né, para a gente conversar. E aí, quando eu pensei em falar, para a gente trazer essa informação para o pessoal do projeto, quando eu pensei em falar de turismo, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi você, assim, que eu acho que foi uma das primeiras referências que eu tive aqui, que sabiam muito a respeito do turismo da região, de como as coisas se comportavam, como os players se comportavam. E aí, na hora que eu pensei, vou falar de turismo, falei, fala com a Andréia. Vamos chamar a Andréia para falar. Eu sei que ela tem muita coisa boa para falar para gente. Aí, antes da gente começar efetivamente assim, a entrar mais na parte que a gente fala dessa história da pandemia e de como o mercado, né, do turismo está reagindo a isso, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do que é o Montanhas Capixabas Convention, que eu acho que tem uma galera também que não faz ideia assim, de como a instituição funciona e como que ela surgiu e para que ela serve, né? Aí eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente sobre isso. Certo. Carlos, assim, primeiro agradecer o convite, né? Adoro falar de turismo, então fiquei super à vontade, né? Agradecer a minha diretoria, né? A diretoria do Convente, que autorizou estar participando aqui, falando um pouquinho da instituição. Quero mandar um beijo para o Guilherme, lá da Costa Imigração, que está acompanhando a gente, a Rejane, a secretária de Turismo de Domingos Martins, Cristina, Mas a minha irmã, enfim, tem várias pessoinhas. tem uma galera, né? Tem uma galera. Muito feliz. Então, o Convention nada mais é do que uma associação. Então, é uma associação turística, foi criada em 2006, né? E na época colocou-se esse nome de convention porque é uma entidade que é aceita internacionalmente, é conhecida internacionalmente. Então o objetivo era esse, aonde que você chegasse, pudesse falar o nome da instituição e já tivesse uma referência. Mas de uma forma simplificada, é uma associação cuja sede hoje é em Domingos Martins, né, Pedra Azul. Antes ficava em Venda Nova, né? A gente mantém ainda um escritório que funciona no Centro Cultural, com a parceria de Secretaria de Turismo de Venda Nova, com a Prefeitura, mas oficialmente o nosso endereço é Pedra Azul, na Casa do Turista, ali na entrada da Rota do Lagarto. Uhum. O Convention, a atuação é nos 9 municípios das Montanhas Capixabas, que é Afonso Cláudio, Brejetuba, Castelo, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Vargem Alta e Venda Nova. São esses 9 municípios. O objetivo é buscar o desenvolvimento da região das Montanhas Capixabas no que trata de turismo, né? E o Convention é uma das instâncias de governança. O que isso quer dizer? Que o estado do Espírito Santo é dividido em 10 regiões turísticas. E o Convention é uma dessas instâncias que responde pelo turismo das Montanhas Capixabas, né? Essa representação é perante ao governo federal, governo estadual, né? Nós temos associados empresários, né? Como que o empresário participa da associação? Através os meios de hospedagem, através do Runtax, que é taxa de turismo, né? Eles arrecadam isso do hóspede através por diária, né? O valor varia em torno de R$ 1,20 a R$ 3, dependendo do porte, do valor da diária. E esse valor é repassado para a instituição,
que é feito os projetos, a manutenção. Nós temos também a participação dos municípios, né? Os municípios que fazem parte da região contribuem anualmente com um valor, né? Esse valor varia também de acordo com o porte e o desenvolvimento turístico de cada município. Os demais empreendimentos, agências, restaurantes, outros, agroturismo, também contribuem com o valor, também varia de acordo com o porte. Esse é um modelo dos associados. O que de benefício tem? Como o Convention representa a região das Montanhas Capixabas, nós somos responsáveis pela interlocução com o Ministério do Turismo e com o Governo do Estado. Hoje, mais cedo, participei de 2 reuniões, né? Uma foi o comunicado do governador a respeito do lançamento, né, dos protocolos pelo Ministério do Turismo, e depois participei da reunião junto com o seu Valdeir, que é o que representa a região no Conselho Estadual de Turismo, né? Então, por que o Convention participa dessas reuniões? Porque nós representamos perante esses órgãos, né, como a entidade oficial do turismo das Montanhas Capixabas, né? Entendi. Só reforçando, assim, hoje tivemos boas notícias na reunião do Conselho Estadual. Então, assim, muito bom. Temos, foi bem bacana. Nós temos previstos alguns recursos, né, para vir para a instância de governança, para poder trabalhar as ações de retomada, né? Como o seu Valdeir tem colocado, retomar nós já retomamos, que os hotéis estão funcionando, a atividade está acontecendo, né? Mas essas ações vêm para reforçar esse trabalho agora, nesse período de pandemia. Entendi. E fazer todas essas coisas dentro de um protocolo, né? Porque existe um protocolo que tem que ser seguido por conta de segurança, de aglomeração, enfim, de todas aquelas outras coisas. É muito legal quando eu pensei em trazer esse assunto, né, do turismo, porque a gente vive numa região turística, né? Foi aquilo que a gente estava falando ontem. A gente vive numa região turística. Então, só fazer um parênteses. Todo mundo que está aí entrando na live, quem quiser fazer pergunta para a gente, tiver alguma coisa aí, pode ir botando que eu vou anotando, tá? E aí a gente vai, ao longo da conversa, aí respondendo, ou no final a gente responde, de acordo com que assunto for surgindo aqui. E aí, quando eu pensei em falar em turismo, eu pensei em falar aqui na região de montanha, principalmente porque praticamente toda atividade quase, né, que a gente tem aqui na região, ela, em algum momento, ela faz parte do trade turístico, né? De comércio, de hotelaria, de restaurante, de lanchonete, de tudo, né? Se você for pensar bem. Sim, sim. Porque como é uma região turística, então isso está atrelado a um monte de coisas. E eu acho que é muito importante a gente falar a respeito disso e dar um direcionamento para as pessoas, né? Porque eu queria entender hoje como que hoje, nesse momento da pandemia, como que o Montanhas Capixabas vê essa história da pandemia. Obviamente, a gente tem um cenário que começou a acontecer aí no começo da pandemia até hoje, né? Que a gente precisa entender de números, se a coisa realmente é catastrófica ou tem uma visão, ou as pessoas estão se readequando os seus negócios para essa realidade. E também depois a gente saber se tem alguma... quais são as ações e quais são as coisas que o Convention está fazendo, né, para dar uma amenizada, ou para, né, abrir um caminho maior para isso. Então, assim, no início do ano, antes de toda essa história, nós estávamos super felizes porque nós contamos todos os feriados que vai ter, né, em 2020. Então, poxa, esse ano dá para fazer tantas ações, tem tantos feriados, então a gente estava com uma programação assim bem otimista, né? Sim. Hoje, a gente precisa se adaptar a um outro novo normal, né? Assim, como que a gente vai trabalhar a partir de agora, né? E o turismo é uma das atividades mais impactadas, não tem jeito, né? Sim, claro. Né? E como você colocou no início, pelo Ministério do Turismo, são 52 cadeias ligadas ao turismo, né? Então, de uma forma direta ou indiretamente,
os empreendimentos locais, as atividades econômicas relaciona com o turismo, né? Sim, A gente sim. costuma colocar um exemplo, por exemplo, às vezes você não trabalha diretamente, mas quem vem para a cidade deixa o recurso, deixa na propriedade de agroturismo, que vai comprar na cidade e esse dinheiro vai girar e de uma forma direta ou indireta ou chegou em todos, né? Claro, claro, claro. Isso. E assim, houve sim, né, tem problemas, né? Vamos ter algumas dificuldades sim para a retomada, Uhum, né? Por exemplo, a parte hoteleira, eles não têm como fazer reserva de estoque. Então, uhum. ou usou ou não usou. Então, assim, ficaram em torno de 40 dias de forma voluntária fechadas. Então, no Uhum. início, no finalzinho de março, mês todo de abril, praticamente todos os hotéis pararam, né? A Entendi. não ser esses que estavam, que atende um público de comerciante, enfim. Mas o que é mais focado no turismo, as pousadas pararam. Então, isso não tem como reverter, não tem como voltar atrás, né? Uhum. Restaurantes, também, quem trabalha muito focado na alta gastronomia, se não tem o turista, né, automaticamente não tem fluxo, também Sim. pararam, né? As propriedades de agroturismo, de uma certa forma, eles conseguiram estar atendendo através de delivery, né? Uhum. Através de feiras, supermercados, enfim. Não é que teve lucro ou manteve, né, a média. Eles conseguiram pelo menos pagar os custos, em alguns Entendi. casos. Sei que tem casos que foi pior, né? Uhum. Mas nós fizemos um levantamento e aplicamos uma pesquisa, né? Aqui já finalizou Venda Nova e Domingos Martins. Os Sim. outros demais municípios ainda estão em fase de aplicação. Uhum. Então, assim, tem aqueles que apontaram, eu até fiz a colinha, Ah, ótimo. é, A gente por adora exemplo, números, a gente adora números. Porque não números são é bons, porque são fatos. E aí você tem um norte, né, para se guiar. Por isso que é bom. isso aí. Então, por exemplo, aqui em Venda Nova, uma média de 56% na redução da produção. Isso muito focado para quem está no agroturismo, né? Domingos Martins e Venda Nova teve uma margem de redução de 75, em torno de 40%, teve uma redução de 75% no seu faturamento. Então, Uhum. impacta totalmente a economia. 50% precisaram demitir. Então, sim, houve demissões. Né? Teve uma margem que conseguiu manter os empregos, mas aí entrou dentro das propostas de governo, que aí reduziu carga horária, Uhum. né? Ou fez aquela suspensão temporária, né? Mas teve demissão. Então, a gente trabalha aí com a margem de 50%. 60% acredita que só vai ter uma retomada como vinho, nos padrões de como vinho o faturamento, pós 2021. Nem é o ano que vem, né? É após. Então, eles acreditam que só em 2022, se a gente não tiver nenhuma interferência, Entendi. né? Porque não sabemos, né? Então, eles acreditam nisso. 30% necessidade de crédito. Então, aí entrou naquelas parcerias, naqueles serviços que o governo disponibilizou. Uhum. Entendi. Né? Entendi. Esses números aí são tristes, né? Porque, poxa, se a gente for pensar que é, uma coisa, a projeção é que coisa começa depois de 2021, né? E você Sim. teve aí, e nós estamos falando aí de 3, 4 meses efetivamente de pandemia no Brasil, então Uhum. você pensa, é muito, como é que fala, é muito estrago feito em pouquíssimo tempo, né? Então a gente vê como a cadeia do turismo, embora ela seja uma cadeia muito forte, mas ela é uma cadeia muito sensível a esse tipo de coisa, né? Eu vi gente perguntando aqui na live a respeito de eventos também. Eles perguntando: todos os eventos do ano serão cancelados? Você tem notícia a respeito disso?
Não, não. Assim, a gente tem que aguardar, né, um pouco mais, entender um pouco mais como vai ser esses protocolos para a retomada dos eventos. Uhum, Tivemos eventos cancelados, como, por exemplo, a Festa do Morango, uhum, né, que já anunciou que vai cancelar. Eu aham, acredito que a Serenata Italiana também, é, né, entre outros, como a Festa do Carro de Boi em Afonso Cláudio. Então, uhum, assim, a gente vai ter que aguardar um pouco mais para entender como que vai ser os protocolos a respeito de eventos, né? sim, Hoje, a gente, na reunião com o Conselho Estadual de Turismo, uhum, a Caparaó apontou, olha, já retomou as feirinhas livres, não seria o momento de já estar liberando pequenos eventos, uhum, né, eventos com 100, 150 pessoas, né, é, assim, pelo menos para poder começar a girar a economia na área de eventos corporativos, sim, eventos sociais, né, como casamentos, enfim. E mas esses eventos maiores, né, aham. a gente tem que, assim, realmente aguardar um pouco mais, porque ainda não tem resposta. Como que vai ser esse retorno, né? Como que a gente vai receber 5, 10 mil pessoas, como acontece nos eventos maiores? É verdade. E eu fico pensando também, assim, com essa história toda do turismo, porque isso também me impacta, assim. Eu vou falar da minha experiência pessoal também, porque eu trabalho há muito tempo com evento, né? Eu sou designer gráfico, mas eu faço criação. Ano passado mesmo eu fiz a criação da Festa da Polenta. Então, assim, a grande parte da minha renda vem de eventos, entendeu? Então, quando toca na história dos eventos, especificamente, que também faz parte do trade turístico, né? Principalmente esses eventos, Festa da Polenta, Festa do Socol, Festa do Socol também aqui de Venda Nova foi cancelada e a gente também não sabe quando que vai voltar, enfim. Uhum. Mas eu também penso por um outro lado, assim. Alguém falou aqui a respeito da retomada dos eventos não, retomada do fluxo turístico em Gramado, fazer um comparativo. Aí eu acho que a gente falou até a respeito disso ontem. A gente tem um degrau a mais, eu acho que de vantagem, porque a gente está fazendo, a gente tem um turismo que ele compreende duas esferas, né? A gente compreende produto, que é a venda dos produtos, de agroturismo, de produtos típicos da região, artesanato, blá, blá, blá. E nós temos também a parte de experiência. O que eu vejo muito de Gramado, que a gente até falou isso ontem, né, na hora que a gente estava trocando uma ideia, é que Gramado, eu acho que vive basicamente da experiência. Então, eu não sei se as pessoas encomendariam, né, uma coisa lá de Gramado só porque é de Gramado. Mas eu acho que aqui as pessoas encomendam café, elas vêm aqui comprar um biscoito, vêm aqui comprar um pão, vêm aqui comprar outras coisas, né? Então eu acho que a gente tem nem sei se eu posso dizer uma válvula de escape assim, mas é porque a gente trabalha também com o turismo de produto, de venda de coisa, não só de experiência, né? Sim, sim. Até os especialistas, né, têm Uhum, apontado que principalmente o turismo rural vai ter uma retomada mais rápida, né? uhum, É, porque, por exemplo, ecoturismo, turismo em espaços e ambientes mais abertos, com menos aglomeração, com mais contato com a natureza, uhum, isso tudo favorece a nossa região de montanhas. claro. E o fato também que a gente, assim, se comparar com o Gramado, Uhum, o nosso número da oferta de empreendimentos, da oferta turística é bem menor. Então, um uhum. público menor vai conseguir, né, nos posicionar melhor, né? Entendi, Tipo assim, vai entendi. conseguir essa retomada mais rápida. A gente não precisa de um número tão grande quanto o Gramado para poder fazer a cadeia produtiva girar do turismo. Entendi. Teve alguém que perguntou aqui, eu até anotei a pergunta aqui, falando a respeito das parcerias com esses municípios. Existe um projeto de parceria os municípios, né, que compõem o Montanhas Capixabas para um projeto de retomada, para um projeto de, né, mudança ou de outras, sei lá, de perspectivas, de projetos para ampliar essa história da retomada, né, do turismo na região? Então, como o Convênio é instância de governança, nós estamos trabalhando em alguns projetos em conjunto, né? O que Uhum, seriam esses projetos?
enquanto nós não podemos convidar o turista para vir com tanta ênfase, é hora de nós fazermos o dever de casa. Então, enquanto instância de governança, a gente está organizando o inventário da oferta turística, através de um projeto que chama Clique nas Montanhas, que é pegar toda a cadeia produtiva das montanhas e montar isso num material de divulgação, né? E para a gente ter números, igual comentei ontem, né, os nossos dados estão um pouco defasados já. O último levantamento foi em torno de 2012, né, com exceção de Domingos Martins e Venda Nova, que a gente tem essa atualização maior, né? E aí, assim, até 2018 que nós fechamos o levantamento dos meios de hospedagens Domingos Martins e Venda Nova. Então, a gente estava com em torno de 1.300 leitos, pegando Venda Nova e Pedra Azul. Minto, né? Pedra Azul. Não Domingos Martins como um todo, mas Pedra Azul. Sim. Né? E, assim, aí a gente está aproveitando esse momento para organizar a oferta turística, até o Eduardo colocou, né? No comentário. Organizar a oferta. Isso, essa é uma parte. A outra é organizar os materiais de divulgação, as informações, para a partir do momento liberou, podemos retomar a nossa divulgação normalmente, a gente já entra com tudo no mercado. E aí estamos trabalhando em parceria, em busca de recursos, né, junto com o Sebrae, né, Governo do Estado. Hoje até um dos anúncios do Governo do Estado é um edital, chamado de projetos que envolve as instâncias de governança, exatamente para essa parte de promoção e divulgação. Como esse novo, assim, essa nova retomada, esse novo modelo de trabalho também pelas expectativas como fugiu a palavra? É o turista do entorno, né? Sim, entorno aí num raio. É o que está aqui no entorno, na região. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que a menina, a Roberta aqui do Cais Café, ela falou exatamente isso aqui, do turista que está aqui perto, que eu acho que é uma vantagem que a gente estava falando anteriormente, é isso, da gente ter esses microempreendimentos, né, de turismo rural, de turismo, que consegue absorver o turista local, né, uma pessoa que, sei lá, nunca visitou ali uma instância de agroturismo de Castelo, por exemplo, ou de Vargem Alta, acaba, nesse momento, podendo ir, porque é um lugar mais perto, né? Isso. Então, assim, o nosso projeto, dentro da parte de mídia, a gente está trabalhando um plano de marketing para a região das montanhas, para buscar identificar a oferta, qual que é a oferta turística de cada município, qual que é a identidade, né, de cada um dos municípios que faz parte da região das montanhas, focado nesses 300 quilômetros, nesse raio de 300 quilômetros. Dentro do projeto do governo, ele está pensando em caravanas, né, que é ações nesses locais, ações pontuais, e nós, enquanto aqui instância região, o governo do estado vai estar no Rio. Então, as nossas mídias sociais a gente vai bombar naquela semana focada naquele grupo. Vamos para Minas, então vamos focar em Minas, naquele raio que vem aqui para a região das montanhas. E investir muitas em mídias sociais, não exige tanto recurso, né? E é o que tem movimentado aí a cadeia do turismo, né? Hoje o Eduardo está falando aí a respeito também do Cruzeiro do Caxixe, que é outro circuito, né, de turismo que também está movimentado, tem gente indo lá, mas está meio sem estruturação, que ele fala. Sim, sim, lá é espetacular. Eu acho assim que é um grande produto para a região das Montanhas Capixabas, vem agregar muito. Nós temos turistas que já ficam na região um tempo maior, né? E ali com certeza é um grande atrativo. Sim. Tem que sim trabalhar, né, a estruturação daquele ambiente. Tem alguns projetos em andamento pela própria comunidade, né? Então, assim, tem muita coisa boa para acontecer para a região das montanhas. Sim. E eu acho também que nesse momento que a gente está passando por essa crise, por esse momento difícil, eu acho que as pessoas também, os empreendimentos, eles acabam arrumando, se reinventando, né? E
desenvolvendo e criando outros recursos para atrair turismo também, né? Que isso também vai se potencializar depois que isso tudo acabar. Eu acho que eles vão conseguir uma outra fatia do mercado. Sim, sim. Eu acho que é a busca pela inovação. Eu acho que a gente nunca assim, avançou muito, tanto é, por exemplo, nós temos falado muito que antes das reuniões, o ano passado nós organizamos a Rural Tour, né, junto com vários parceiros. E nós tínhamos frequências de reuniões. Às vezes chegava aí em Vitória 2 vezes, ou o pessoal de Vitória vinha para cá. Eu falei, hoje está tudo. Essas ferramentas já estavam disponíveis, né, para fazer no virtual, no online. E a gente não tinha se apegado a isso ainda. Então, assim, a gente já evoluiu muito, porque qualquer horário você pode se reunir, conversar com qualquer pessoa, num grupo, enfim, né? Isso já é uma evolução, né? Nós temos que investir muito na parte de tecnologia, de inovação, né? Eu sei que nós também, assim, turismo não é aquela coisa que é possível você vivenciar ela virtualmente, né? A experiência, você tem que vir, é isso que encanta a região, é o contato com a natureza, né? Mas nós vamos ter que nos adaptar, né? E usar a tecnologia a nosso favor, né? Para poder trabalhar um turismo de qualidade. Eu estava falando com a Cristina hoje lá do Sebrae, que você tinha me passado o contato, e eu conversei um pouco com ela, e a gente chegou à conclusão, essa mesma conclusão, que eu acho que como os negócios estão se reinventando, né, eles estão criando novas formas, ou estão se aproveitando das formas que são possíveis agora nesse momento, como fazer reuniões digitais, fazer o contato digital. Então, eu acho que eles estão abocanhando uma outra parcela né, de clientela que não existia, e que eu acho que isso vai gerar muita coisa boa daí para frente, sabe? A gente vai ter, obviamente a gente está passando por um processo difícil, mas eu acho que na hora que isso acabar, eu acho que a gente vai sair mais fortalecido dessa história, com muito mais opções, com muito uma diversidade muito maior de canais de comunicação, de atração de turista, de tudo, né? E aí eu fiquei sabendo hoje não, ontem, na verdade, eu já tinha visto, do lançamento do selo. Eu queria que você falasse um pouquinho do lançamento do selo, que eu acho que é uma notícia massa. Bacana. Assim, a gente já vem trabalhando desde que Portugal lançou, né? Nós temos um associado que é o Sérgio, ele é advogado e ele está nos auxiliando, né, nessa montagem da proposta do selo. E aí, com alguns parceiros, nós chegamos ao protocolo, né, as informações que precisa conter aqui para o selo da região das montanhas. Isso tudo baseado nos órgãos de saúde, né, na Organização Mundial da Saúde, no Ministério do Turismo, no próprio Sebrae, enfim, compilamos todas essas informações e montamos uma proposta aqui para a região das montanhas. Isso já está disponível no site do Convention, montanhascapixabas.org.br. Vou até colocar aqui no comentário e vou fixar, hein, o site. Quem quiser mais informação aí, até como se associar, né, Andréia? Sim, sim, lá no site encontra essas informações também de como se associar. Ok. E aí já está lá no site, nós estamos divulgando por e-mail, também já saiu no jornal, no Folha da Terra, hoje saiu no Folha Vitória, né, através da nossa assessoria de imprensa, alguns jornais locais, e a gente vai começar a massificar essa divulgação. Qual que é a proposta? É a gente conseguir mostrar que a região está trabalhando de forma integrada, né, de forma consciente. O nome do selo é Turista Consciente, Ambiente Sustentável, né, nesses pilares, para poder a gente retomar as atividades turísticas de uma forma séria e comprometida. É fazer com que a região, né, como um todo, abrace esse projeto e nós consigamos avançar a promover a região das montanhas. Entendi. Então, e eu acho que as pessoas também que fazem parte do trade turístico, eu vi uma pessoa aqui, deixa eu até voltar aqui um pouquinho, Sérgio RDF. Não adianta usar a máscara, deve estar aí, ó, no seu apelo.
Não adianta nada usar máscara se o turista tira e coloca a máscara com frequência. Isso contamina a máscara e prejudica a imagem do estabelecimento e do destino. Fala um pouquinho a respeito dessa conscientização também, que está, né, que tá atrelada ao selo, e a fiscalização também, que vocês, né, não chega a ser uma fiscalização, mas é uma averiguação se o estabelecimento vai cumprir todas as regras, enfim. Certo. Então, a partir do momento que o empreendimento faça a adesão, ele tem que assinar um termo se comprometendo a cumprir aqueles requisitos. Nós vamos receber por e-mail esse termo e nós vamos fazer a visita em loco e a averiguar se ele está realmente cumprindo aqueles requisitos mínimos, né? E só após ele receberá o selo para poder estar prontificando aí na recepção em um local visível, né? Entendi. Então, até o Ministério do Turismo lançou hoje, a proposta do Ministério é que o próprio turista faça essa fiscalização. Mas aqui na região a gente quer ir um pouquinho além, e para isso a gente conta com a parceria dos municípios. Aqui em Venda Nova, né, o município já se prontificou, a Carla, que é a secretária de turismo, nós já conversamos hoje, ela falou, André, eu estou disponível, né, o carro do município está disponível para a gente poder levar esse certificado, colocar no local. Então, assim, a gente tem a parceria dos municípios para poder estar executando essas ações, como associações locais, a Associação Turística de Pedra Azul, a Agrotour aqui em Venda Nova, aí nos demais municípios, né, Castelo também tem associação, Afonso Cláudio também tem associação, Marechal. Então a gente conta com o apoio, né, dessas entidades locais e com os próprios municípios para a gente conseguir executar, né, e fazer a visita em loco em cada empreendimento. Não é só fazer a adesão, a gente vai fiscalizar também. Até para saber. E eu acho que é importante também, a Roberta está falando aqui, que ela já, lá no Cais Café, ela já até recebeu a visita da Carla, com as orientações. Isso, Venda Nova estão fazendo trabalho. Essas orientações, a gente vai ter também um material de apoio, assim, na rede social, material para entregar para o próprio turista, porque eu acho que era isso que o Sérgio estava falando, que não adianta nada você também se preparar todo, o estabelecimento está todo preparado, evitar aglomeração, receber grupos pequenos, fazer a coisa ao ar livre, ter todas as orientações, e o turista não ter essa conscientização, ou não ter ninguém conscientizando o próprio turista, entendeu? Eu acho que era isso, mais ou menos, que eu estava perguntando. Sim, é necessário. A gente notou, porque nós estamos trabalhando lá na Casa do Turista em Pedra Azul, e nós notamos ainda que tem pessoas, tem turistas que vêm e ainda está distraído, né? Ou esqueceu a máscara, né? Ou deixou no carro, ou tira e coloca, enfim. Tem que ter, assim, essa conscientização do próprio turista, né? Nós vamos começar a massificar isso nas nossas redes sociais, porque a gente precisa que o turista também nos ajude, nos apoie, né? Para poder a gente tá fazendo com que a região trabalhe e com que a região cresça, né? Então a gente precisa desse apoio do turista. Venha, mas venha com máscara, traz o álcool em gel, não aglomere, né? Respeite o espaço do outro, né? Dentro dos protocolos está previsto, por exemplo, as propriedades rurais, elas informarem qual que é a capacidade de receber um público, já que tem o hábito de receber vans, ônibus. Então, a gente está pedindo guia para ligar com antecedência, fazer o agendamento, para já estar ciente do número de pessoas que comporta dentro de cada estabelecimento, né? E aí já vem de uma forma... Isso fica mais tranquilo, né? O Renato está falando aí que a maior dificuldade mesmo é conscientizar o turista, porque também não é só... A gente está falando aí do trabalho de vocês, que é um trabalho muito legal, do Montanhas Capixabas, mas tem que ter também um trabalho a nível estadual mesmo, a nível federal, com conscientização mesmo das pessoas, né? Porque aí eu acho que já sai até do âmbito da pessoa jurídica, né? Que a gente está falando aqui dos negócios, mas eu acho que sai do âmbito da pessoa jurídica e vai para o âmbito da pessoa física mesmo. É ela que tem que ter, né, a consciência de que ela não pode
enfim, frequentar um lugar onde as pessoas estão ali para fazer o turismo e tem toda uma série de protocolos e não respeitar isso ou, enfim, ficar aborrecida porque a coisa não ficou do jeito que ela queria, né? Porque você sabe, Pois é. obviamente, a gente sabe disso, entendeu? Tem Sim, turista que fica sim. muito aborrecido, fala que não vai voltar no lugar, sai chutando porta, porque, sabe, eu vejo assim, aqui em Venda Nova, eu sei de relatos em Vitória, a gente já viu aí vídeo na internet de gente que se recusa a usar máscara dentro do lugar, entendeu? Sim, sim. Nós presenciamos isso na casa do turista, né, no dia a dia. É, Mas a gente faz aquela abordagem, olha, nós queremos permanecer com o destino funcionando, por favor, né, segue os uhum, protocolos. Nós temos vários decretos, né, então uhum, respeite, né, que o empreendimento não possa receber o número máximo, né, os hotéis estão trabalhando com uma carga menor do que a capacidade, né? uhum, Então, assim, a gente tem procurado fazer no nosso dia a dia lá toda essa conscientização. sim. A Prefeitura de Domingos Martins, todos os finais de semana, tem abordado, né, ali na entrada da Rota do Lagarto, em outros pontos do município, né, para Hoje poder aqui na entrada conscientizar também mesmo. teve, na frente da casa do turista também teve hoje aqui, Blitz. Isso, isso, isso. Aqui em Venda Nova. Então, isso é fundamental. Isso apoia muito as nossas ações, né, o retorno da atividade turística. Sim, sim. A Roberta está falando muito aí a respeito que ela está lá no Cais Café, né? E ela tem tido um resultado muito bom, assim, mas eu acompanho as coisas da Roberta e eu vejo que ela faz um trabalho muito bom de tanto de conscientização quanto de divulgação do negócio dela na internet, né? Então, eu já queria até deixar um parênteses aqui, como a gente está falando do mercado de turismo, ele também sozinho não vai se reinventar. Eu acho que depende também do esforço de cada um. Cada um tem que se reinventar, arrumar formas criativas né, de divulgar e de se colocar no mercado, estudar, entender outras formas de fazer negócio, que eu acho que é importante. Por isso que eu vou até puxar a sardinha aqui para o projeto Tamo Junto. Esse projeto surgiu muito com essa ideia, né? Esse papo que a gente está tendo aqui é muito para isso, entendeu? Para a gente trocar essa ideia, passar informação para as pessoas. Eu já fiz uma live a respeito de rede social. Obviamente que é um assunto muito amplo, mas o que a gente conseguiu botar de básico ali, a gente conseguiu falar. A Maria Morena falou muito sobre cliente, sobre o comportamento do cliente. Nós falamos semana passada sobre o PicPay, o cara do PicPay estava aqui, foi muito legal, porque ele deu uma outra dimensão de pagamento, de negócio online mais seguro, tanto financeiramente quanto para a saúde. Então, eu acho que essas pequenas coisas, né, André? Eu acho que no mercado de turismo, como a gente vive basicamente no mercado de turismo, eu acho que faz toda a diferença assim, para a pessoa se recolocar e dar um respiro nessa crise, né? Sim, sim. E assim, uma coisa que você colocou, a questão da união. Nós precisamos, a cadeia produtiva do turismo precisa estar unida, né? Que seja por meio das associações, que seja por meio dos grupos, porque cada empreendimento, cada empreendedor, até a Marília comentou uns minutos atrás, o artesanato acabou. Sim, sim. Não, não. Nós precisamos nos unir para tornar a cadeia produtiva do turismo da região das montanhas muito mais forte, né? Então, Sim. assim, só uma coisa que eu não coloquei no início. A diretoria do Convention, ela é toda voluntária, né? Então, assim, o seu Valdeir, o Maurício, lá do Sítio dos Palmitos, é uma diretoria que ela é voluntária, como de todas as outras associações, né? Que eles deixam de cuidar um pouco do empreendimento para poder pensar no coletivo, e o coletivo precisa estar junto conosco, né? Assim, não sabemos tudo, né? Não temos tanto conhecimento, e cada pessoinha do trade, ela pode contribuir muito com uma ideia, com sugestão. Então, a gente, assim, uma atuação muito aberta às sugestões, igual a gente está projetando, o plano de mídia para a região das montanhas. Nós precisamos ouvir cada um, entender as demandas, como que é a melhor forma de divulgar.
Tem uma outra coisa que acontece sempre. E, assim, quando nós recebemos mídia espontânea. Nós temos um trabalho para poder atrair mídia espontânea para o destino. Sim. E aí, às vezes, as pessoas perguntam, sempre vai no mesmo lugar. Por quê? Por que não foi no meu empreendimento? Ou por que que não mostrou outro local? Por que que a Pedra Azul que estampou aquela matéria? E, assim, é um trabalho que nós, quando fazemos a captação de uma mídia espontânea, até o Eduardo que está assistindo a live, ele sabe disso, porque na época da Ana Maria Braga, foi através do trabalho dele que ela veio para cá, e na hora da captação a gente apresenta o destino como um todo, tudo, fala de tudo, e a pessoa vai escolher o que ela acha que tem a ver com o público dela, com o programa dela. Então, quando vem uma mídia que aparece a Pedra Azul, é a região das montanhas capixabas, não interessa, porque lá fora é montanhas capixabas. E quando atrai o turista para cá, que ele chega ali, ele vai ter a oportunidade, um leque de informações para ele poder visitar a região como um todo, né? Vai apresentar a gastronomia, vai falar da polenta, é a região que está ganhando como um todo, né? Sim, então, sim. assim, a gente tem que ter isso na cabeça. A gente precisa trabalhar alguns ícones, né? É o que, na hora de uma seleção, na hora de atração de uma mídia, né, escolhido, mas a região que ganha isso como um todo, né? Sim, claro. E precisa E de ter um isso... feedback também dessas pessoas, né? Quando a gente está falando aí de parceria, o convention também não tem como adivinhar todas as coisas, né? Aquilo que você estava falando. Não, Se você não tiver não. feedback das regiões dizendo, olha, tem coisas assim, ou a gente precisa de coisas assado, né? Vamos conversar a respeito de uma parceria para fazer um circuito maior turístico, enfim, qualquer outra coisa eu acho que é importante, porque eu acho que o trabalho de vocês é muito baseado no feedback que esses municípios dão a respeito das regiões turísticas, né? Isso. E aí tem, por exemplo, as mídias sociais. Hoje o nosso perfil no Instagram é @montanhascapixabasoficial, né? A gente está aí em torno de 57 mil seguidores. Gente, marca os stories, marca, porque toda hora cai na nossa timeline, a gente consegue estar divulgando, informando as pessoas. Mas se não marcar o perfil, a gente não dá conta de rastrear tudo para republicar, repostar, Sim. enfim. E cada um também tem que fazer o seu trabalho, né, de comunicação. O Gabriel está falando aqui, Gabriel Lordelo, querido, um abraço para você. Ele vai ser uma das próximas pessoas que vai fazer live comigo. Nós vamos falar Ele é sobre demais. imagem na internet. Ele é fantástico. Conversei com ele hoje. E ele está falando dos influencers também, porque tem muita gente que eu acho que nessa pandemia, até um pouco antes, assim, que estava mudando de carreira por causa de desemprego e tal, se encontrou como influencer, usa a sua rede de relacionamento, né, para poder fazer divulgação da sua região, do seu espaço, do seu espaço turístico ali próximo de você, que eu acho que isso faz muita diferença, eu acho que no final do resultado, que é a parceria, né? Isso. Assim, é só frisando, a gente tem um banco de imagens maravilhoso, feito pelo Gabriel Lordelo. Assim, somos super fãs. Quem dera pudesse contratá-lo, contratar ele todos os anos para ele estar aqui na nossa região. Eu falo com ele assim que ele tem como uma capacidade, né, de transformar as belezas. Há um tempo atrás ele fez uma foto de uma cachoeira em Brejetuba. Falei, gente, eu fui lá, eu não tinha visto por aquele ângulo. E através da foto, eu falei, não, agora eu tenho que voltar de novo que eu preciso ver. Então, assim, o trabalho dele é maravilhoso, maravilhoso mesmo. E a gente vai fazer uma live com ele justamente para falar isso, sobre como a imagem ela é importante para vender, tanto vender você, como vender um produto, como vender um lugar, né? Vender o turismo. Eu acho que Sim, sim. realmente faz toda a diferença. A gente tem uns 15 minutinhos ainda, Andréia. E aí eu queria saber se o pessoal que está assistindo aí, se alguém tem alguma... Ó, o Wellington acabou de entrar. Se alguém tem... Rodrigo! Tanto tempo que eu não vejo o Rodrigo. Rodrigo Belcavelo? Super fã também. Se alguém tem alguma pergunta aí para a Andréia a respeito
dessas novas ações, né, que o Montanhas Capixaba está fazendo para enfrentar aí a crise. E se alguém, de repente, tem alguma sugestão que quer compartilhar aí, entendeu? Eu acho que agora é o momento, assim. Eduardo está super ativo. Comentando, maravilhoso, maravilhoso. Eu conheci Eduardo no Wine and Beer, lá no Castelo Wine and Beer. Lá na Maravilhoso o casa. evento. Ele trabalhou com a minha prima, que era a Zezé Vitorazzi. É minha prima de lá. Agora ela está, acho que no Nordeste, mas ela é minha prima, então ela me apresentou ele, mas a gente acabou nunca mais se encontrando. Eu acho que as pessoas aí estão satisfeitas com o que a gente contou aqui, hein? Ninguém tá bacana. Dúvida, ninguém xingou a gente. Bacana. Qualquer coisa depois manda no privado. A gente agradeçou, maravilhoso. O Sérgio tá aí, ó, agradecendo. Show de bola. O edital da Setur é para quando, gente? Então, está nos últimos ajustes, né? Nos últimos ajustes, segundo o secretário, vai passando pela PGE, né? Estamos ansiosos, assim, esperando pelo edital. Quero aproveitar, então, esses minutos finais para agradecer, né? Agradecer as parcerias de sempre, agradecer Eduardo, Rodrigo. Rodrigo sempre foi um parceirão nosso, né? Aqui da região. Através do Sebrae, agora com a Cristina, o Ivaí. Então, assim, são parceiros que a gente conta sempre, que a gente está sempre pedindo opinião, trabalhando em conjunto, né? A Associação Turística de Pedra Azul, que está com nova diretoria, né? O Arno, lá do Apiário Florim, assumiu agora esse mês. Né? Agradecer aos municípios da região das Montanhas Capixabas, aos secretários que apoiam o trabalho da instância, né? Agradecer a minha equipe de trabalho, os meus diretores, você mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Muito bom. Muito bom falar de turismo. O chefe Renato está perguntando a respeito das perspectivas, de quando. Renato, a gente falou a respeito disso há um tempinho atrás, e pela pesquisa aí, a projeção é que a coisa efetivamente retorne ao novo normal só depois de 2021, assim, né? A perspectiva, pelo menos, né? A gente não pode prever isso, porque é muito complicado, né, a gente prever. E falar aí, qual é o desafio, perguntando para você, André, qual é o desafio de fazer esses 3 setores funcionarem juntos? Desafio, é grande. Né? É grande, mas assim, eu acho que com o turismo é uma coisa que envolve as pessoas, turismo é paixão. Teve uns anos atrás, tinha um secretário de Estado que falava que turismo é cachaça, né? Você experimenta, vicia e não sai mais, você não consegue sair do turismo. Sim. Então, assim, turismo é crescimento, é geração de emprego e renda. Então, quando as pessoas me perguntam o que é que nós fazemos no Convention, geramos emprego e renda, só isso. Simples assim, né? Maravilhoso, gente, anota essa frase. Não é? É isso. Turismo é geração de emprego e renda. Envolve toda a cadeia produtiva, envolve a economia criativa, né? É oportunidade para o artesanato, é oportunidade para aquela pessoa que produz um bom doce, né? Que produz um queijo. Eu falo assim, que a minha mãe lá em Minas fazia doces de leite maravilhosos, mas a gente não tinha essa ideia de negócios. Acho que se a gente tivesse vindo para cá há mais tempo, nós teríamos sim também uma propriedade de agroturismo, né? Estaria aí disseminando os conhecimentos da minha mãe. Com certeza, com certeza. E aí a Marta até vai falando que Marta não sei quem foi que falou aí, que falou que é experimental, né? E o turismo é uma atividade experimental. E eu acho que não é só para o turista e para a cadeia turística de linha de frente, assim. Eu acho que também até para a economia do próprio lugar, né? Da região, assim. Né? Do supermercado, do mercadinho. Não só dos lugares ditos turísticos, mas da economia também. Porque o cara que fica aqui, aluga uma casa ou faz alguma coisa e fica aí uma semana, ele precisa comer, ele precisa comprar água, precisa comprar... Enfim... usufruir dos serviços e dos produtos da cidade, né? Aqui aumentou muito o número de leitos
dessas casas, né, de temporada. Então, o último levantamento que eu fiz já estava em torno de 300 leitos só desses meios de hospedagens alternativos, né? Então, são pessoas que alugam, que consomem na região, os condomínios, né, que cresce muito. Um lembrete, né? Nesse período agora de pandemia, muitas pessoas vieram para cá, vieram para a região das montanhas e estão instaladas aqui nas casas, nos condomínios, né? E todos consumindo no local, né? No supermercado, nas propriedades de agroturismo. Isso aumentou também, é um dado positivo, né? Que é um novo recurso, um novo dinheiro no mercado. Sim. Maravilhoso. Aí, ó, só elogio. Ó. Parabéns, Carlos e Andréia. Bal, grande prazer em conhecê-lo, grande profissional. Obrigado, Rodrigo. Parabéns, André e Carlos. Live maravilhosa aí, ó. Maravilhoso. Show de bola. Muito feliz. É a sinergia do turismo. É a sinergia do turismo. Não é? Eu falei que é um negócio tão legal isso, essa história da live. Eu tô ficando meio viciado nisso. Porque é um negócio que, às vezes, pra gente, né? Pra mim, pra você, que a gente é profissional, cada um na sua área, mas nós estamos lidando o tempo inteiro com essas informações e com esse mundo. É legal quando você abre a boca e fala para as outras pessoas, porque para a gente às vezes é banal, mas para as outras pessoas é uma informação super valiosa, né? Super preciosa. Verdade. Eu acho que é muito bom quando a gente tem oportunidade de fazer isso. Isso. O Carlos, encerrou? Não, já? Ainda não, temos 5 minutos. Rapidinho, então, só um lembrete. A Casa do Turista, que fica em Pedra Azul, está aberta todos os dias. O ano passado, nós registramos no nosso contador eletrônico 90 mil pessoas. 90 mil pessoas, né? Se a gente dividir isso por um terço, né, a gente tem ainda mais de 30 mil pessoas circulando, 30 mil turistas. Sim. Olha que oportunidade das pessoas ter o seu empreendimento sendo divulgado nesse espaço, tendo seus produtos, que é aberto para degustação, é aberto para demonstração, para venda de artesanato, né? Isso tudo de uma forma, através de agendamento, né? A gente tem uns protocolos lá que nós seguimos, mas é um serviço. Calei. E é uma oportunidade também para a pessoa conhecer um pouco melhor, né, o trabalho de vocês. Eu acho que é importantíssimo isso. As pessoas da região, né, divulgarem isso. E aí eu queria, encerrando aqui, eu queria dizer para todo mundo que está aí na live, agradecer a todo mundo que participou, que foi muito, muito, muito bacana. Eu sou Carlos Bal, sou designer gráfico, estou representando o projeto Tamo Junto aqui de Venda Nova. Então, a gente vai tentar semanalmente trazer uma live com assuntos que interessem ao pessoal que está participando do projeto. Então, acredito, não vou nem pedir para seguir a rede social, porque todo mundo que está aqui, obviamente, já seguiu a rede social, porque senão não estaria aqui. Mas a gente tem planos muito bons aí para frente com o projeto, tá? Mesmo durante a pandemia, eu acho que dá para fazer muita coisa interessante. Andréia, querida, beijos. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Foi massa, massa, massa. Nós temos 3 minutos, eu acho. Foi massa, massa, massa. Adorei, adorei, adorei voltar a falar com você, porque tinha tempo que a gente não batia um papo. Verdade. Foi muito, muito, muito bom. E certamente, quando a gente tiver mais novidades a respeito do trade, a gente pode fazer mais para frente uma outra live para você contar novidades aí. Até a respeito do resultado do selo, de como que está sendo a receptividade disso, como está sendo o funcionamento, em que estágio, né, de reabertura a gente vai estar, enfim. Eu acho que vale uma outra live mais para frente para a gente atualizar a galera. Show de bola. Assim, estou à disposição. Adoro falar de turismo. Como eu falei, é um vício, eu gosto. Maravilhosa. Querida. Simples assim. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Boa noite para você. Obrigada a oportunidade. Foi ótimo. Obrigada. Valeu, pessoal. Beijos. Obrigada. Tchau, tchau.